convidado deste Veja Entrevista é o jornalista Leandro Narlock. Ele foi repórter da revista Veja, da revista Super Interessante e Aventuras na História. Isso, exatamente. E é, sobretudo, o autor deste livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O livro já está entre os 10 mais vendidos, também na relação da revista Veja, no ranking da revista Veja. Leandro, o livro ele tem informações aqui que eu achei muito interessantes. Zumbi tinha escravos, a origem da feijoada europeia, Santos Dumont não inventou o avião e o 14 bis não voava, dava pulinhos. Leandro, além dessas informações, o livro fala sobre o quê? Qual é o que? Dá uma condensação. Então. Claro. Foi assim, Augusto, eu tentei irritar o maior número possível de pessoas. Isso, muito bem. Isso é bom. Eu li mais ou menos 120... Não vou dizer que eu li todos, e a maioria desses estudos acadêmicos, são estudos acadêmicos, novos estudos 120. De história. Isso, exatamente. Livros e ensaios. Livros e 120 dissertações. Fontes que você consultou. Exatamente, tentando garimpar em todas elas o que tinha de mais desagradável e irritante e desconfortável para vítimas, para especialistas em patriotas em geral. Exatamente, e os famosos bons mocinhos da história do Brasil, né? E verdades, né? Você capturou verdades. Sim, sim. E verdades incômodas. Claro que sempre com a minha ótica, né? Capturei só aquilo que irritava. Mas fiquei tentado em inventar umas coisas, mas me segurei e não inventei, não. Mas você conseguiu irritar, né? Pelo volume de vendas, pelo sucesso que o livro está fazendo. Sim. E os irritados compram, né, o livro. Exatamente. E falam na internet, esses dias circularam os e-mails, que absurdo um livro dizer isso, como podem falar isso do zumbi? Mas me chamaram de racista até. Mas acho que é o contrário, assim. Racista é você acreditar que os negros, que os índios eram seres indefesos que só apanhavam quietos, sabe? Eu mostro no livro que, na verdade, eles tinham poder de decisão, eles tinham capacidade de fazer a escolha deles prevalecer, assim como portugueses, como holandeses que vieram para o Brasil também. Perfeito. Eu acho que o Brasil precisa ser confrontado com a verdade, né? É o trabalho que você faz. Exatamente. Sempre me incomodou a omissão, né, registrada em relação a essa história dos negros. Não contam, por exemplo, que a escravidão foi inventada na África, né? Exatamente. E os portugueses chegaram na África na segunda metade do século XV, né? 1471, se eu não me engano. Eles queriam comprar ouro, na verdade. Mas como não tinha um dólar naquela época, não tinha uma moeda internacional, para comprar ouro eles precisavam pagar com escravos. Então eles foram um pouquinho mais para baixo na África, capturaram escravos para trocar por ouro. E assim começou. A escravidão é um costume da antiguidade, né? Todo mundo tinha escravos. Nós todos aqui somos descendentes eu de digo escravos, a escravidão no Brasil foi inventada na África porque eles é que capturavam, os negros Sim. capturavam os escravos e vendiam, né? Isso. Quando os portugueses chegaram, já tinha todo um comércio que cruzava o Saara muito estabelecido. E quando surgiram os portugueses, foi simplesmente um novo mercado que se abriu para os africanos, né? Então eram eles que capturavam os escravos no interior, botavam forquilhas deles no pescoço, botavam em fila indiana até o navio negreiro na costa, e muitos traziam no navio negreiro para cá, né? Agora conta a história verdadeira, resume a história verdadeira para a gente do zumbi. Do zumbi? Assim, se sabe muito pouco sobre o zumbi. Nos anos 60, 70, tentaram fazer uma personalidade para ele, né? Os historiadores marxistas tentaram montar o zumbi como um herói. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Apesar dos historiadores marxistas terem construído o Quilombo de Palmares como uma sociedade perfeita, igualitária, em que tudo dava certo, na verdade ele estava mais para um sobado africano, que tinha reis. Tem um soldado holandês que lutou contra Palmares que fala que obedeciam ao zumbi e ao gangazumba com admiração, as pessoas se ajoelhavam quando eles passavam e tal. Então, quer dizer,
estava mais para esse rei escravista africano, sabe? Daí falam, ah, mas então você está tirando o peso do zumbi? Não, que é isso, estou deixando ele um ser humano, um ser mais complexo, né? Mais, acho que mais interessante. Perfeito. Estamos conversando com Leandro Narlock. É o jornalista que publicou o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Não deixe de ler esse livro. Vamos continuar conversando com o Leandro daqui a pouco.